Não temos mais debate político. Debate político mesmo, de conteúdo, não é no xingamento, não tem, né? É uma Hoje pobreza. é um jogo de futebol e você tem o seu time e você torce para que o outro time morra. Não, eu te pergunto uma coisa, você, em vez de me responder, você me ataca. Eu nem te pergunto nada, eu só te ataco, você me Porque ataca. você não verdade. Porque você não tem programa, porque você não tem... Porque o curioso é o seguinte, por exemplo, o Bolsonaro quer ser candidato à reeleição? Quero. Mas por quê? O que você fez para cacifar a ser candidato à reeleição? Não fez nada. Ele inaugurou... Ele é contra o Lula, pô. Ele inaugurou ponto de madeira, só se for por esse caminho mesmo, ponto de madeira de 20 metros. Pô, ponto de madeira. Custou mais caro ir lá do que o custo da ponte, 20 metros. Aí outro dia ele pôs no Twitter dele que ele recapeou 20 quilômetros numa estrada no Mato Grosso. Nenhum prefeito colocaria isso no Twitter, 20 quilômetros recapear. É gozação. Você fala, esse cara tá gozando, tal, que ele não tem o que mostrar, porque a equipe é um verdadeiro horror. Parece que a única equipe dele que funciona é de infraestrutura. É aparente, viu? Porque eu vi até que o Tarcísio veio aqui. Foi bem legal o papo com ele, parece gente fina pra caralho. Mas o Tarcísio é um falastrão, né, em termos de realização. Na verdade, falava assim, que agricultura e infraestrutura era zoada. A agricultura é a Tereza Boi Bombeiro Cristina. É uma senhora fantástica. Boi Bombeiro porque ela disse que não pegaria aquele incêndio no Pantanal se não tivesse mais a floresta, as árvores, a vegetação, né? E se já tivesse só o pasto. É genial, uma mulher fantástica. É um verdadeiro prêmio Nobel da ciência. Ela faz isso mesmo? Daí que ela é o boi bombeiro. A história que o boi seria bombeiro, não teria fogo, porque ela destruiria tudo. Mas é uma senhora fantástica. E essa é considerada uma das melhores. O Tarcísio, eu fico perguntando, ele queria ser candidato de São Paulo. Se eu pegar o mapa do estado de São Paulo, né? Ele não identifica as cidades. Bem, aqui o Dudu Bananinha, por exemplo, você pegar pro Dudu Bananinha, o Dudu Bananinha, que é conhecido como Eduardo, mas é Dudu Bananinha. Se você pegar... Não fala isso que ele não gosta. O planisfério, os continentes, ele não sabe identificar os continentes. Esse é o Dudu Bananinha. Pô, os continentes que foda. Ele não consegue. Ele queria ser embaixador. Ele queria ser embaixador e não conhecia o Kissinger. Porque teve uma conversa aqui no Brasil, alguém falou em Kissinger, que foi secretário de Estado. Isso, olha lá, hein? Eu conheço, tá vendo? O Bananinha falou pro assessor, quem é esse Kissinger? Não tinha a mínima ideia. O cara falou, foi secretário de Estado, um cara importante e tal. Eu não tinha a mínima ideia. Mas é imbecilidade em pessoa, né? De forma humana. O capitão Tarcísio... O capitão Tarcísio, na verdade, não tem nada de... Inventaram que... Ele fica falando o Bolsonaro naquelas lives pavorosas de quinta-feira, que está fazendo... Não tem nada, não tem uma obra. Que porto, ferrovia... O que tem é de governos anteriores que começaram ainda a inaugurar alguns trechinhos. Ele está terminando as paradas do governo mas anterior. é 20 quilômetros, 15. Foi lá da transposição da água de São Francisco. Eu duvido um pouco disso, de concreto, se você fazer um pente fino, passa um pente fino no que foi feito pelo governo Bolsonaro nos vários ministérios. O Brasil hoje é um estado pária da comunidade internacional. Ninguém quer saber do Brasil. Mas isso é muito mais por questões de comunicação do governo do que necessariamente, eu acho... Você acha de comunicação? Por exemplo, alguém chegar... O Ernesto Araújo, que é o Beato Salu da novela Roque Santeiro, né? O pessoal chamava ele Beato Salu. É uma novela só para os mais novos, muito importante, e feito pelo Dias Gomes, que era um tremendo autor, e o Beato Salu era um sujeito, Beato Salu, um malucão, cabelo, lembra o Ernesto Araújo e tal. É que a gente nem lembra mais que foi ministro das Relações Exteriores, que isolou o Brasil do mundo. Né? Ele realmente parecia um cara que acredita em Ele estava à direita do Gengis Khan. Ele estava à direita do Gengis Khan. É uma coisa horrorosa. Tal. Era uma coisa assim, era um verdadeiro horror. Se você for ver, agora na ONU, ninguém queria conversar com ele. O Boris Johnson não sabia nem direito quem ele é. Né? Aí quis vender, falou da vacina, achou que seria elegante. Mas falou com um negacionista, nazista, criminoso, ladrão, corrupto, que é o Bolsonaro. Chefe de quadrilha. Aí o Bolsonaro falou, mas eu não tomei a vacina, não sei o que lá. O outro falou, E o outro, que inicialmente era até contra a vacina, no início, né, não sabia, Sim, depois que ele foi, e viu como a importância do SUS. Pegou, né? Pegou, quase morreu. E a importância do SUS, vamos chamar de SUS lá do Reino Unido, e a importância depois que foi a vacinação. Ele mudou de ideia radicalmente. E depois foi se encontrar com o presidente da Polônia. A Polônia é um governo antissemita, racista, reacionário, é uma coisa horrorosa. Está direito. A Polônia, pobre país, sofreu tanto, quase que desapareceu durante 150 anos da história, depois reaparece no Tratado de Versalhes, depois o Hitler invade, a União Soviética invade o outro lado, é um verdadeiro horror. Então, um país isolado internacionalmente. Agora mesmo, o Globo de hoje pegou um WhatsApp dele, um outro WhatsApp de outro número de telefone dele, de um grupo dele, ele falando, atacando a China.
E o pior, com coisas que não existem. Ele nem sabe onde é a China, na verdade. Mas isso não são coisas da retórica do presidente? Não, isso que é o pior. Governo? Não, ele é marginal. A gente tem que entender. Ele é sócio de uma organização chamada Escritório do Crime. Aquele Adriano que morreu na Bahia executado é sócio dele. Mas ele é sócio. Como você tem essa certeza? Que eu sou ignorante. Eu posso dizer, olha, ele empregou a filha, a primeira mulher do Adriano, no gabinete do Flávio durante 8 anos como funcionária fantasma. Segundo, empregou a mãe do Adriano. Olha que ele é um homem que quer a família unida. Esse é o lado positivo, né? Vamos ver o lado positivo também. Então ele quis ajudar também. Ficou como funcionária fantasma também lá do gabinete. Aí o Flávio, amando do pai, porque os filhos não existem, né? Deu a medalha Tiradentes, que é a mais alta honraria da LERJ, da Assembleia Legislativa Carioca, para o Adriano. Assassino, homicídio, todo mundo sabia. E deu. E ele visitava na prisão o Adriano. E há suspeitas também, em Rio das Pedras, quando eles invadem e constroem aqueles prédios, tudo fajutos, depois o prédio desaba, que ele é sócio também. E ele é vizinho do assassino da Marielle Franco. Isso é verdade. O Rony Lessa, ali, 7 metros, atravessa a rua, tá aqui. Então, ele sempre se misturou com o que há de mais sujo da política do Rio de Janeiro. Quem vive no Rio sabe, ele é aliado das milícias, é um miliciano. Onde ele tinha votos? Onde o Carlos, como vereador, tem votos? Você pega o mapa da cidade, no caso de vereança é possível, aonde as milícias e o tráfico controlam. Então, você vê aquelas áreas, é onde justamente a quadrilha, porque ele é um quadrilheiro, é um homem covarde, né? Eu tive com esse cara 40 minutos, né? Quando eu estava na Jovem Pan, 40 minutos, tivemos uma conversa, vamos chamar assim, não foi bem uma conversa, mas foi quase uma conversa. Ele não sabe nada, ele é um idiota. Na primeira pergunta, eu olhei para ele, eu falei, ele não está entendendo o que eu estou falando. Eu dei aula até para o ensino fundamental 1, 2, ensino médio e 30 anos na universidade. Eu conheço um pouco de ensino. Quando eu falei para ele, eu percebi aquele olhar baço da ignorância, sabe? Que bate aquela coisa blindada. Eu falei sobre economia, só para brincar. Eu sabia que ele era um idiota, não sabia nada também de economia, e continua sendo idiota tal, né? Eu perguntei para ele, o que o senhor vai fazendo? O senhor quer ser candidato? Era 2017 ainda. O que o senhor vai fazer nos setores primário, secundário e terciário da economia? Algo básico. Então, agricultura, minéria, né? Indústria e serviço. Ele olhou, falou, o que esse cara tá me querendo me sacanear? O que é primário? Ele não entendeu. Eu falei, mas o senhor não entendeu a minha pergunta. Ele não entendia nada. Coisas básicas. Aí, uma senhora que foi entrevistada até no meu canal, Olga Curato, para dar o nome, falou, não, ele tem problemas cognitivos. Ele não consegue, ele tem dificuldade de raciocinar. Além de ter um vocabulário de 500 palavras. Eu não sei como é chamado de mito. Porque mito são aqueles líderes autoritários que dominam a língua, são tremendos oradores, são carismáticos. Ele é um idiota. Ele falou 7 minutos em Brasília, fazer tudo aquilo, agora é dia 7. Falou 7 minutos e veio a São Paulo. E os idiotas foram na Avenida Paulista, os bobalhões. Bastante bobalhões. Mas não era o que eles falaram, eles mentiram. Tinha 120 mil bobalhões. Tudo bem, o Brasil tem 213 milhões de habitantes. Sim. Mas tinham lá, tudo bem, parte ali era nazifascista, parte não sabia o que estava fazendo. Ele falou 17 minutos. Você imagina, os caras... e foram pagos. Igual o PT pagava, o Bolsonaro paga também, porque tem os vídeos mostrando os caras recebendo R$100, etc. Tal. Assim como o PT tinha blogs sujos. Lembra? Eu não me esqueço de certo jornalista que ganhava 400 mil por mês. Ele tem agora. Só que agora são rádios. E vocês sabem. Do Santos. Mais do que Alan. Esse daí é peixe pequeno. Vamos pegar os peixes grandes. Você se fudeu tanto pra ser peixe pequeno. Claro, você é bobo, cara. Tá lá nos Estados Unidos, tem gente que tá aqui no Brasil, em rádio e TV, ganhando muito mais. E fabricando fake news todo santo dia. E tem aqueles que também estão com presença na internet. Em suma, você vê como que eles trabalham, só que a do Bolsonaro é explícito, né, a cooptação. A do PT muitas vezes escondia. Mas eles, vale destacar, não são a mesma coisa. Não vou dizer que Lula é igual ao Bolsonaro. Isso é mentira. Eu acho Bolsonaro que o Lula é mais eficiente. Não. Eu não posso dizer que o Lula defendeu a ditadura, que o Lula defendeu o adicional número 5. Dá pra dizer sim um pouquinho. Aqui no Brasil, não, mas adicional ele defende, número 5. Tipo, o PT defende a Venezuela, porra. Isso você tem razão. Isso defende a ditadura. Mas eles falam que é democracia. Não, mas isso você tem razão. Cuba também é um horror. Eu posso dizer isso porque eu tive embates com os caras quando o Bolsonaro era aliado do PT. Em 2004, o Carlos, na chapa para vereança, ele era do PT. Então eu posso falar tranquilo, porque na hora de enfrentar o PT, eu estava enfrentando. O covarde do Bolsonaro não estava, né? Então, vamos deixar a coisa bem clara. Agora, eu não posso dizer que o Lula que queria impor a ditadura, ou adicional número 5, que era genocida, porque o Bolsonaro é genocida. Bom, o Lula fala que quer controlar a mídia. Isso ele falava, tem razão, controle social da mídia. Mas o Bolsonaro também tem o seu, entre aspas, mais efetivo controle social
social da mídia. Vide como distribui as verbas publicitárias. Eu acho que a gente tem que discutir isso, mas não como o PT faz, nem como o Bolsonaro. Acho que o PT também era muito bom nessa distribuição de verba Era esperto também, mas tinha lá os blogs sujos. Eu acho que é muito melhor que o Bolsonaro, inclusive. Não, eu acho que na proporção que tem agora, infelizmente, eu digo isso, eu posso dizer com tranquilidade, porque como eu bati de frente com os caras durante 13 anos, mais, desculpa, 15 anos e 4 meses, para ser preciso. Cara, então, foi até abril. Ela tem uma abril de luta contra o PT. Não, foi todo o período, desde o primeiro dia de governo. Em 2003. Então, a questão que se coloca é que, no caso do Bolsonaro, por exemplo, essa questão do genocídio é uma coisa inacreditável. Ele continua sendo negacionista, né? Ele continua sendo homofóbico, assim como que depois, hoje, na CPI da pandemia, que o senador Fabiano Contarato foi lá, foi à mesa, muito bem feito pelo senador Omar Aziz, está de parabéns. Falou para o senador Fabiano Contarato do Espírito Santo, sente aqui. E tinha uma postagem do depoente de hoje, que é um empresário bolsonarista. Luciano Heng. Não, hoje foi um cidadão chamado Otávio alguma coisa, um sujeito inexpressivo. Entendi. Um inexpressivo. Eu nem conheço, é um cidadão aí que não tem expressão. Mas ele tinha feito uma postagem do Fabiano Contarato falando, homossexual, você sentiu o perfume de quem e tal. Um negócio incrível, um negócio horroroso, né? Porque a homofobia, pela STF, é considerada uma forma de racismo. E o racismo é um crime inafiançável. Portanto, o que depois hoje, esse cidadão aí, ele é criminoso, porque ele fez uma discriminação. E o senador Fabiano Comparato foi assim, brilhante, foi lá, falou, deu um depoimento emocionante. Foi um dos mais bonitos coisas que eu vi esse ano e tal. E depois o senador Randolfo Rodrigues, outro vice-presidente, também ele tinha uma postagem homofóbica. Quer dizer, eles são isso. É o Bolsonaro, que hoje no WhatsApp do Bolsonaro é homofóbico. Então você tem a homofobia, você tem a sinofobia, quer dizer, contra a China, você tem... ele defendeu no WhatsApp hoje o Pinochet. Como esse cara, esse pilantra, pode ser presidente do Brasil defendendo Pinochet? Tu tem um WhatsApp bolsonarista só pra receber as paradas? Não, saiu no Globo hoje, no porque Globo? Pegaram o último número de telefone dele, Eu queria que ele vai mudando. Grupos bolsonaristas, mano. Como que entra nesses grupos do Não, ele WhatsApp? passou. Eu queria saber o que eles Não, e recebem. passou esse negócio do Pinochet, e é bom lembrar para os mais novos, a pior ditadura, uma das piores ditaduras da América Latina foi a ditadura chilena do Pinochet. É o golpe de Estado de 11 de setembro de 1973. Morreu gente pra caralho. Morreu gente pra Caralho, no Estado Nacional. setembro, que sempre a tragédia acontece. O Estado Nacional, que era o estádio até hoje principal, virou campo de prisioneiros, né? Muita gente foi fuzilada, brasileiros morreram lá no Estado Nacional. Um grande músico, que não é da geração, claro, de vocês, mas é da minha, que era o Vitor Hara, um grande músico chileno, uma das suas músicas chamava Las Manos Son Lo Único Que Tengo. Antes dele ser fuzilado, eles cortaram as mãos. Caralho. Então nós estamos falando de assassino, né? Cruel. Esse é o Cruel. Pinochet. Cruel, são assassinos. E o Bolsonaro hoje, o criminoso, postou um vídeo de apoio ao Pinochet, que foi ele retuitou de um deputado aqui de São Paulo, que fez, porque está do lado direito o nome do deputado. Isso é uma coisa inacreditável. Como é que um presidente, sob a égide da Constituição de 88, vai retuitar um vídeo de Pinochet? No WhatsApp também, homofobia, sinofobia, dizendo que na China todo mundo não tem o que comer a não ser cachorros. Ele é um idiota, porque ele nem conhece a China, não conhece o PIB. Hoje, depende do cálculo, o PIB da China já é superior. Ele tá mentindo, ele só quer aquecer a própria base. Só que a China é a maior parceira econômica do Brasil há mais de uma década. Ele sabe disso. Ele sabe muito pouco, porque o Dudu Bananinha atacou inúmeras vezes, através do seu Twitter, também a China. E essa história de vírus Mas chinês... eles fazem isso pensado, não é que eles não sabem que a China é um bom parceiro, é que eles fazem um cálculo político. Sim, eles que pega aquele Steve Bannon, aquela coisa horrorosa lá dos Estados Unidos, né, que era do Trump, e aí trazem aquilo. O bolsonarismo, o ismo é exagero, porque o ismo parte da ideia que você tem um certo conjunto orgânico de ideias. O Bolsonaro não tem um conjunto orgânico de ideias. É uma misturada, que eu até, nos artigos que eu escrevo lá também no UOL como colunista, eu falei, olha, tem de ver a história da extrema-direita brasileira, para entender esse ismo do bolsonarismo. Não é o integralismo, que foi um movimento tipo fascista que nós tivemos no Brasil nos anos 30, mas ele só existiu durante 5 anos, de 32, quando foi criado, e veio o golpe do Estado Novo, proíbe os partidos políticos. Conhece os internalistas aí na internet. Mas esses aqui são tudo internalistas de carnaval. Isso aí não é para levar nada, isso aí
esses aí são todos bobalhões. Não é o integralismo, porque aquele integralismo dos anos 30 tinha a lembrar... Bem, primeiro precisa olhar a Itália do Mussolini, nós estamos na década dos anos 1930, e era um movimento nacionalista, ultranacionalista, com a cor verde, o sigma como símbolo, a Naue, e tinha o Plínio Salgado como chefe do integralismo. Era um partido nacional de massas, tinha organizações de massas, tudo que não tem nada agora. E o Plínio Salgado, você pode falar tudo, mas era um bom escritor, né? Era um escritor modernista, né, da Semana de Arte, e tinha intelectuais que depois foram para outras correntes, como o Miguel Reale, que depois rompe com o integralismo, que era o chefe da doutrina, tinha Santiago Dantas, foi um cara importantíssimo nos anos 50, morre em 64, o padre em Fortaleza, Dom Helder Câmara, que depois vai ser muito importante, quando vai para o Rio de Janeiro, o Dom Helder Câmara virou um símbolo, especialmente durante a ditadura militar. Então, foi aquele momento, o Vinícius de Moraes, jovem à época, estava para prestar concurso no Itamaraty, também teve simpatias com o integralismo naqueles anos 30. Então, o integralismo era aquilo, mas aquilo morreu lá nos anos 30. O que o Bolsonaro advoga é uma outra extrema-direita que nasce contra a República Populista e tinha um almirante nos anos 50 chamado Penaboto e tal. E na época se gozava muito, o Rio era a capital e o humor carioca sempre é muito bom, que era o penabotismo, que ele via comunista embaixo da mesa, em todo lugar, ia no banheiro, o comunista estava atrás da privada, era aquela coisa tenebrosa e tal. E aí era o chamado penabotismo, que fracassou em várias tentativas de golpe. Se você pega o que eu penso, eu tenho muitos fascículos das coleções dele, eu comprei em sebo e tal. Se você pega o Penaboto, tanto que em 64 não deram cargo nenhum para ele, porque os militares sabiam que o cara era doido, né? Aí você puxa para os órgãos de repressão, que é chamado órgãos de inteligência, que reprimiram, mataram, assassinaram dezenas de brasileiros, né, nos centros de repressão. Milhares ou dezenas? Dezenas. Foram provavelmente, deve ter sido em torno, aqui foi em torno de uns 400, a princípio de 450 a 500, que foram, parte desses corpos desapareceram, que são os chamados desaparecidos, né? Nunca foram entregues às suas famílias. Quando você pega esse período aqui, esse segundo período, é a repressão das torturas. Pau de Arara é uma invenção nacional, tal. Outro dia até estavam dando risada sobre o Pau de Arara. Isso é uma tragédia, tal. Aí você pega o Penaboto, tem a ver com esse pessoal dos órgãos de tortura. Depois, na época do governo Geisel, houve a distensão lenta, gradual, segura. Ele queria levar o Brasil paulatinamente para a democracia, dentro da ideia do Geisel, que foi um presidente muito severo, muito austero, e é um momento que quem estatiza a economia brasileira são os militares, especialmente o governo Geisel.